Olá, sou a Mariana Alvim, bem-vindos ao Vale a Pena, o meu podcast onde conhecemos as pessoas enquanto leitores, com o apoio da WUC, a maior livraria online portuguesa. Fiquem por aí, vale a pena. Hoje tenho comigo a Sara Pérez, que é uma super artista, que adora ler, claro, tem pânico de voar, mas não deixa de o fazer, adora cinema. Há certos filmes que decoras as falas e usas e trocas mensagens com o teu irmão, como por exemplo o Regresso ao Futuro e um da Marilyn Monroe, Some Like It Hot. Lindo. És doida por ténis, tens o sonho de ir a Wimbledon, que vais cumprir este ano finalmente. Lá vais tu andar de avião. Por acaso já andei de avião este ano. Pois já, há pouco tempo. E sobrevivi, estou aqui. Adoro a Serra da Arrábida, claro, e isso dá para ir de carro, portanto é na boa, passa lá a vida. E há uma música, estás safa por não termos vídeo neste podcast, porque sei que há uma música indiana que era de um filme, que tu sabias fazer a dança, de mexer a cabeça. Bollywood. Era de um musical, sim. Adorava dizer-te agora, por favor, mostra aos nossos Onde é que ouvintes. tu foste buscar isto? Adoras banana split, que é uma Adoro. sobremesa com banana, com 3 bolas de gelado e mais fruta. Chantilly por todo lado. Ai, como eu tenho que É experimentar o melhor isso. que há. E tu varias as bolas de gelado, morango, baunilha e chocolate? Não sei, não como banana split há imenso tempo. Estou a pedir ao meu irmão para me dar uma banana split que ele me está a beber há muito tempo. Então fica aqui o recado Exatamente. para o teu irmão e... Foi com ele que tu falaste. Claro. E com o teu marido, que acrescenta esta que eu adorei, que é adora banana split, ambos disseram a mesma coisa, e passa-se com o bolo de morango do Fruto Fruto Almeidas. E dizem parentes o teu marido, sempre que eu preciso marcar pontos, é a minha arma secreta. Sacana, é verdade. E consegue. E consegue, boa. Odeia, mas odeia mesmo e reage de forma completamente irracional se alguém lhe puser os dedos no ecrã do computador. Ai, fico possessa. Eu também tenho Odeio, essa mania. detesto. Não se toca na televisão, não se toca no computador. Não, é impossível. De dadas, não. Odeio, E odeio. tens também, como eu, 3 rapazes, quando eram pequenos, esquece, não é? Estavas E tramada. às vezes vão lá, oh mãe, olha isto, não tira a mão daí, não toca, mãe, eu não vou tocar. Eles também já sabem, não estou a tocar, só estou a Certo. apontar. E também não gostas nada, eu estou contigo, que lhe preguem um susto, mesmo que seja a brincar. Não, é uma parvoíce, eu desato a chorar às vezes. Eles E gozam agrides- comigo. e agrides o que Não, assusta? Vou assustá-la, não faças isso porque ela vai se passar e fico furiosa mesmo. Eu já tentei lá em casa também dizer mesmo, meninos, eu sei que é uma brincadeira, mas vamos fazer aqui regras. Não assustam. No outro dia eu saí do duche, não pode estar mais vulnerável. Ai, Achei que que estava horror, sozinha em casa. morria. Estava sozinha em casa, não é? Portanto, sai da casa bem, por acaso, enrolada em toalha, parece o meu filho no quarto. Ai, que horror. um susto. Não, mas eu Bati. acho que fico perigosa porque sou capaz de ser bastante agressiva. Imagina estar com o secador do cabelo na mão. Pum! A Sara é uma artista incrível, é apaixonada pela Arrábida e os quadros da Sara são mais bonitos que as fotografias, tem que espreitar. O Instagram é o Sara Pérez, tudo junto, @artwork. Vale a pena espreitar e não é só as pinturas da Arrábida, há muitas ilustrações incríveis de caras, vale a pena, lá está. E ilustraste há muitos anos, aliás, este livro já não está ativo, ilustraste com a atriz Rita Fernandes, escreveu um livro que era o Conta-me uma História, Sim. que era para onde a premissa é giríssima, para onde vão os personagens quando não estão a ser lidas. É verdade. Não era? É um livro muito engraçado que a Rita escreveu e propôs-me esse desafio de fazer as ilustrações para o livro dela e foi muito giro fazer isso. É uma experiência que eu gostei imenso, mas o que eu prefiro de facto é pintar o que estou a ver. Mas foi um desafio giro, eu acho que quando nós saímos da nossa zona de conforto é bom e conseguimos evoluir e avançar. Isso foi um projeto giro. Que bom, e também está aqui ilustrações. Este site está parado, mas chama-se Entre Amigas, que é sobre livros, e por acaso fui eu que o fiz. Mas está paradíssimo, mas pronto, mas estão lá também ilustrações da Sara. Mas vão a saraperes.artwork. Agora, Sara, artista com 3 filhos, quando é que tu consegues ler? Olha, não é assim tão difícil quanto parece, porque eu giro o meu tempo, não é? Estou durante o dia no estúdio, muitas vezes almoço sozinha e é durante a hora do almoço que normalmente consigo ler. Também à noite, antes de ir para a cama, e tenho filhos em futebol e os treinos. A mãe Uber. A mãe táxi. Exatamente. E muitas vezes estou no carro durante uma hora e estou a ler. E são esses momentos que eu aproveito para ler. E também andas com o livro atrás, não é? Já tens aí na carteira o livro que estás a ler hoje. Exatamente, ando sempre um livro atrás. E tu jantarias com um autor, isto é engraçado, porque às vezes perguntam-me sobre livros de crianças, e tu trouxeste um livro, que provavelmente eras criança, que idade terias tu, quando leste The Witches, As Bruxas, do Roald Dahl. É um dos livros que eu... É um livro muito especial para mim, porque eu acho que foi o primeiro livro que eu li na vida inteiro. E lembro-me que
eu na altura, tu não queres, quer dizer, tu, Mariana, de certeza que adoravas ler, mas eu na altura, a minha mãe lia muito. E eu tinha um bocadinho de inveja desta mania dela. Sempre lia e nós todos achamos que ler é uma coisa muito importante. E quando eu tinha essa idade, eu não gostava de ler, queria estar no recreio, queria estar com os meus amigos. Ler era a última coisa que eu queria fazer. E esta história foi-me apresentada. É uma história engraçada porque eu estava na escola, na escola inglesa na altura. Tinhas que idade? Eu devia ter uns 9 anos. Eu não sei quando é que este livro saiu, mas já foi... não sei se foi na altura que eu li, que foi publicado, mas eu estava na escola e foi uma professora que nos apresentou este livro num dia, uma aula, que disse: meninos, hoje vou ler uma história. E nós todos olhámos uns para os outros e pensámos: ui, ganda seca, não quero, isto não. E ela apresentou o Roald Dahl e sentámos todos no chão da sala e ela começa a ler The Witches, em inglês. E de facto ficámos todos embasbacados, porque o Roald Dahl é um escritor com uma criatividade incrível, absolutamente extraordinário. E esta história é sobre bruxas que matam criancinhas. Uma por mês. E está uma turma a ouvir uma professora a contar os 2 primeiros capítulos, a ler com imensa entoação. E no primeiro capítulo fala-se sobre cuidado, que as bruxas existem. Para quem acha que as bruxas não existem, pode ser a vossa professora, pode ser... E nós olhar para ela a pensar: oh my God. E ela depois, passado 2 ou 3 capítulos, fecha o livro e diz assim: agora, quem quiser saber o que é que acontece, tem que ir recitar o livro à biblioteca. Claro que ficámos todos: eu vou ser o primeiro a ir buscar o livro. E foi só por causa disso que eu fui. Claro que fui requisitar o livro, não estava lá, já tinha sido levado. E na altura pedi à minha mãe para mandar vir, pela minha avó que vivia em Inglaterra, para mandar vir o livro, para me mandarem o livro, e fiquei orgulhosíssima. Foi o primeiro livro que li do início ao fim, que adorei, e pensei: tu consegues ler? Consegues ler um livro? Isto não é uma seca. E de facto os livros são uma magia. Portanto foi a partir daí que eu pensei: ok, livros são cool. E consegues e gostas, não é? Sim. A premissa aqui é giríssima. As bruxas verdadeiras vestem roupa normal, parecem-se muito com as mulheres normais, vivem em casas normais, têm empregos normais, detestam crianças e têm um lema: uma criança por semana, são 52 por ano. Façam-nas gritar, estrebuchar e desaparecer. Isto é horrível. Boa, e depois há o neto e a avó que tentam eliminar as bruxas. Então pronto, as bruxas do Roald Dahl. Sabes que ele tem uma história engraçada. Ele foi um escritor britânico, nascido no país de Gales e filho de noruegueses. Só que tem imensas histórias para crianças. Trágica. Exatamente, é uma história trágica. Também filmes para adultos, aliás, com contos macabros para adultos que recorrentemente tinham humor negro e finais surpreendentes. Sim. E depois, ele morreu em 1990. Só que, além de ser conhecido principalmente pelos livros infantis, e aqui para quem tem crianças isto é ótimo, aos sobrinhos também, não é? Porque há muitos traduzidos: a Matilda, As Bruxas, A Fantástica Fábrica de Chocolate, do Willy Wonka. Claro que há muitos que vão reconhecer por causa dos filmes. O Bom Gigante. Os Bom Idiotas Gigante é um giríssimo. Qual? Também. Idiotas. Os Idiotas, da Twits. Ok, os Gremlins também. E depois, ele chama-se Roald, que é um nome assim estranho. Então porquê? Foi dado em homenagem a um explorador norueguês, que era o Roald Amundsen, que era líder da primeira expedição a chegar ao Polo Sul, considerado na altura um herói nacional da Noruega. Uau, que giro. E depois aqui, olha, ele tem um currículo tão vasto enquanto piloto, que eu estava a ler sobre ele, que às vezes pensei, enganei-me. Foi, e teve uma queda de avião, teve um desastre, ficou cego, teve um traumatismo craniano, mas se fosse. Tem uma história de vida incrível e teve imensas tragédias familiares. O pai, uma irmã e depois também uma filha que morreu. Tem assim e eu acho que ele introduz isso muito nas histórias dele e fala sobre isso de uma maneira muito especial e muito humana. E é engraçado porque na maior parte das histórias infantis dele eu acho que ele fala sobre a morte. Há sempre uma criança que perde um pai ou perde os pais. E ele fala sobre isso de uma maneira de andar para a frente, de uma forma muito especial. Eu acho que as crianças, quando leem as histórias, muitas vezes sentem... Crianças que sintam sofrimento ou que revêem-se um bocadinho. Isto é normal, não é só a mim que isto acontece. Não estou sozinho. É. Exatamente. Ele perdeu uma irmã que tinha 7... Ele tinha 3 quando a irmã morreu com apendicite, aos 7 anos. Sim. Semanas depois perdeu o pai com uma pneumonia. E a mãe decidiu manter-se na Grã-Bretanha, em vez de voltar para a Noruega, porque o pai queria que ele estudasse em colégios ingleses. Mãe durona que passou pelo que passou e não foi... E ele sofreu imenso no colégio interno.
Sim, até que a mãe o tirou do colégio porque eles fizeram uma brincadeira de crianças e o professor bateu-lhes à séria e ela tirou do colégio. Tirou do colégio e foi para outro colégio e o diretor bateu-lhe. Ele sofreu imenso nos colégios. Lá quem diria que Mas antigamente era assim, era chamado, eles eram caned com um pau. Batiam-nos mesmo com uma. E aqui também, nos colégios em Portugal. Pois era, a régua também na mão. É. Vai alguém que toque no meu filho. Exato. Depois foi casado durante 30 anos com uma atriz e dos 5 filhos perdeu uma filha também aos 7 anos, com sarampo, lá agora realmente a evolução da medicina. Depois um filho teve um acidente grave aos 4 meses, mas depois acabou por correr bem. A mulher dele, a primeira mulher dele, com quem ele esteve 30 anos, teve vários aneurismas durante a 5ª gravidez. Que horror! E que horror, estamos a tornar isto uma vida. Mas de facto é incrível, porque ele deu a volta por cima. E aliás, ele, com a ajuda dele, ela voltou a falar e a andar. Depois ele casou mais tarde com uma mulher mais nova. E quando esta enviuvou, continuou com o trabalho dele, que ele tinha ações de caridade nos campos da neurologia, hematologia, alfabetização, que é a mesma Roald Dahl Foundation. Sim. Portanto, tudo o que ele passou tornou o homem que ele era sim. e o artista que ele era. É uma história de superação incrível. E fez o pay it forward, não é? Ele passou exatamente. Aquilo, ajudou para a frente aquilo que ele sofreu para trás, não é? Para também melhorar a vida dos outros. É incrível. Roald Dahl, As Bruxas e muitos outros. Agora, outro livro que é engraçado, tu emprestaste-me este livro há muitos anos e marcou-me imenso, mas lá está, fui estudá-lo e não tinha noção do timing. The Lovely Bones, também está traduzido, Visto do Céu, de Alice Sebold. Um livro extraordinário. Eu lembro-me que foi a minha mãe que me recomendou este livro. A minha mãe tem imensos livros em casa e eu volto e meia, quando não tenho nada para ler, é para lá que eu vou. E lembro-me de ler a contracapa deste livro e pensar, que extraordinário, isto é uma história de uma morte de uma adolescente e ela está a escrever do além para nós. Está a escrever a história e foi isto logo que me cativou e eu pensei, tenho que ler esta história. E de facto é uma história muito trágica, muito violenta. Ela morre de uma forma horrorosa e a história é contada, eu acho que é isto que é especial, a história é contada por ela no céu. E na altura, e depois acontece uma série de coisas, a família tenta descobrir quem é que foi e ela sabe perfeitamente quem é que foi. Ela e nós exatamente, os leitores. Ela está a dizer o que é que lhe está a acontecer, está-se a lembrar o que é que aconteceu, que o vizinho fez isto e não sei o quê, pois, não quer estar a contar o que é que aconteceu, mas tu sabes perfeitamente o que é que ela está-te a contar, já sabes que ela morreu, está no céu. Começa assim, a Sara não está a ser spoiler, começa, é a premissa, é o primeiro parágrafo, o primeiro capítulo. E tu pensas, não vais para aí que ele vai-te fazer mal, não vais. E pronto, é giríssimo, é super interessante, mas eu acho que este livro tem uma dupla função, não sei. Eu acho que este livro ajuda com a perda. E por isso foi um bocado por causa disso que eu te emprestei o livro, porque na altura foi uma altura difícil para ti. E eu pensei, Mariana, tem que ler este livro. Foi a primeira pessoa que eu pensei que tinha que emprestar este livro e ainda bem que tu gostaste, porque eu acho que mexe muito connosco e ajuda um bocadinho na perda. Porque tu estás a ouvir alguém do lado de lá, ainda por cima miúda de 14 anos, que estás a ouvir alguém do lado de lá e sabes que está bem. Apesar de tudo o que foi horroroso que lhe aconteceu, tu sentes que do lado de lá vem paz. E eu acho que isso foi das primeiras razões pelas quais eu pensei logo em ti. Que é engraçado, porque é verdade, porque se hoje me disserem um livro em que uma adolescente é assassinada logo no início, eu penso, não apetece nada, livros tristes, não procuro. Claro. E ajudou-me imenso, não sei se à altura te terei dito isso, não é? Mas olhando para trás, porque pronto, perdi uma grande amiga, foi para o céu na adolescência exatamente, não desta forma. Sim. Mas isto ajudou-me imenso, porque eu ainda hoje digo isso, a minha fé é acreditar que ela está bem e que olha por nós. Boa. E é o que acontece com a narradora deste livro, ela acompanha a família, portanto, ela é a narradora da história, nós acompanhamos toda a família e o pós-assassinato, não é? E é incrível. E depois sabes que eu não sabia, mas este livro foi um enorme sucesso, para já é muito bom, mas foi publicado. Feito um filme, que eu nunca vi, por acaso. Também não, mas o livro é tão bom que eu nem quero ver, sim. Mas visto do céu, há filme, sim senhora. Mas não é só isso, eu não me lembrava disto, foi publicado na ressaca do 11 de setembro. Portanto, imensas pessoas dizem isso que eu digo, que eu senti, que ajudou as pessoas, portanto, diz mesmo na crítica, este livro ganhou uma notoriedade estranha e catapultou a autora para a lista de best-sellers, porque... Mas isso foi uma coincidência, não é? Foi,
Ela publicou no verão, antes do 11 de setembro, aliás. Então, dizia mesmo, esta história serviu de consolo para uma nação abalada pelo choque e de luto pesado pelas milhares de vítimas que morreram na catástrofe. Olha, fantástico, não fazia ideia. Também não tinha essa ideia, também não tinha esse... E pronto, e depois é isso, é que outra crítica boa é que, sem dúvida, passa-se no céu, é uma narradora que está no céu, não sabemos o que é que acontece depois de morrermos, mas aqui não há fantasia, não há alucinações, não há sensacionalismos, não há fenómenos paranormais, é como se fosse normal. Pronto. Exatamente. Torna a coisa... É. E uma coisa engraçada sobre esta autora, também não sabia, ela tem outros livros, este foi o que catapultou para a fama, mas escreveu também, este é o primeiro de ficção, escreveu outro chamado The Almost Moon, Quase Lua, e um chamado Lucky, Sorte, em que é não ficção, é um relato. A autora foi violada aos 18 anos, escreve sobre isso, só que isto também vendeu muito, mas o rapaz que foi preso, porque ela na altura não conseguia identificar quem a violou, e mais tarde cruzou-se com ele na rua. E então conseguiu acusá-lo e ele foi preso. 16 anos depois, ele foi considerado inocente. Ai, que não era horror. ele. Ai, que impressão. Era para haver um filme, não houve, e os livros foram tirados do mercado. E ela pediu desculpa, agora não sei como é que... Ai, que horror. Caso uma indenização para o coitado do rapaz, 16 anos de prisão. Também não sabia isto sobre esta... Uma vida roubada. Uma vida roubada, já viste. Pronto, Alice Sebold. E ela tem assim uma vida meio de hippie. Eu acho que não li mais nada sobre ela. Eu acho que foi o único livro que eu li dela. É como aqueles artistas têm uma música incrível. Não, mas os outros livros... One Hit Wonder. Exatamente, One Hit Wonder, exatamente. Ela tem uma vida, ela acabou por, durante muitos anos, viveu em Nova Iorque e tentou ser escritora e não estava a conseguir, e poeta, e trabalhava como empregada de mesa para viver, e acabou por se mudar para a Carolina do Sul, onde viveu numa colónia de artistas, por cerca de $380 por mês, e vivia numa cabana no bosque sem eletricidade. Ai, meu Deus. Tem assim uma vida, assim uma hippie meia... Pronto, e depois quando lançou o Lucky, o Sorte, porque é que é Lucky? Porque é que é sorte? Porque apesar do horror que ela passou, houve uma vítima semelhante na mesma altura, no mesmo espaço, que não sobreviveu. E ela sobreviveu, por isso é que ela diz que é sortuda, apesar do horror da história. E depois então desse livro começou a escrever para o New York Times e o Chicago Tribune, mas também outra com uma vida atribulada. E depois voltou à normalidade, para a civilização. Sim, voltou assim, escritora. Depois já não sei mais detalhes sobre ela, mas sim, ela nasceu em 63. Mas às vezes é preciso sairmos assim um bocadinho fora da caixa para ganharmos perspectiva e percebermos quem somos e quem não somos. Exatamente. Alice Sebold, Visto do Céu. Outra autora que agora também está a ser bem traduzida para Portugal, e já cá temos várias versões traduzidas, mas esta eu não encontrei, o State of Wonder, de Anne Patchett, que é que escreveu Uma Casa Holandesa, o Tom Lake. Conta lá. Este State of Wonder acho que é o único livro que eu li dela. Eu sei que em casa nenhuma há mais livros dela, mas por acaso eu acho que devo ter pegado neste porque olha, tem uma capa muito bonita, adoro o título, State of Wonder. E eu acho que este, como já disseste, eu gosto muito de cinema. Eu acho que este daria um daqueles filmes fabulosos de domingo à tarde. Gosto imenso deste livro, é uma história gira, interessante, tem muita descrição sobre a Amazónia, é muito bonito e é basicamente sobre uma farmacêutica, uma cientista que trabalha numa grande farmacêutica americana, e ela recebe a triste notícia que morre um colega com uma febre esquisita na Amazónia e que a mentora dela também está na Amazónia, algures, ninguém sabe bem onde, a pesquisar sobre uma eventual droga que tenha a ver com infertilidade, enfim, e esta mentora não envia notícias, não diz o que é que se passa, dá assim uns livezinhos à farmacêutica e ela é enviada para Manaus e para a Amazónia para perceber o que é que se passa como é que o colega dela terá morrido misteriosamente com uma febre estranha. Isto é tudo a premissa, não estás a ser spoilers. Não estou a ser spoiler. E ela chega lá, começa a perceber onde é que poderá estar esta cientista, a mentora dela, que é uma mulher austera, muito fria, não trabalha bem em equipa, e a própria protagonista, acho que é Marina Singh, já não me lembro muito bem. A Nick Swanson. Essa é a que estava lá. Sim. É a Marina Singh. Exatamente. Sim. E esta Marina Singh é também um bocadinho peixe fora d'água, é filha de pais de etnias diferentes e, portanto, ela chega ali e está meio a explorar o mundo e sente-se sozinha e a ver onde é que encaixa. E então ela vai à procura de pistas para encontrar esta cientista e, de facto, entra na selva e descobre
um mundo desconhecido, em tribos desconhecidas e acontecem coisas e tem aventura e é super interessante. E depois quando ela chega e percebe onde é que está esta cientista, abre-se todo um leque de moralidades e a partir daqui já não posso contar porque é giro, é daqueles livros que eu acho que passam under the radar, sabes? Passam despercebidos, mas é bom, é muito bom, uma história muito interessante e muito gira. Fica aqui a recomendação até para a editora trazer, porque acho que esse não está traduzido. Como é que nós traduziríamos assim a tradução livre? State of Wonder, estado de maravilhamento, como é que se diz? Olha, que eu acho que o Wonder pode ser um estado curioso, pois, mas também pode ser uma coisa maravilhosa e por isso é uma coisa wonderful, não é? E por isso eu adoro este título. Pode ter assim uma dupla e depois também não sei, só que eu não te posso dizer porque senão se calhar estou a contar a história. Ok, está bem, então não digas. Mas há outra razão pela qual este título pode ser assim. Ok, daqueles que percebemos quando estamos a ler. State of Wonder, de Ann Patchett. Sabes que este livro foi nomeado para o Wellcome Trust Book Prize e foi finalista do Orange Prize for Fiction, entre outras nomeações, teve imensas nomeações este livro. Apesar de ainda não estar cá em Portugal, se calhar não é assim tão baixo do radar, não é? Pois. E numa segunda edição, a editora diz que foi por engano, mas dizia na capa que foi o vencedor, tanto quando houve uma segunda edição, que foi o vencedor do Orange Prize. E não foi. Quem ganhou esse prémio nesse ano foi a Song of Achilles, da Madeline Miller, que eu já falei aqui, até acho que não sei se foi com a Rita da Nova também, que é um livro que eu também te recomendo. E já, olha, e shortlisted for the Orange Prize. Pois, aqui é finalista, na capa que a Sara tem. Mas houve uma segunda edição deste livro que dizia que ganhou. Vencedor do... não é verdade. Ainda para mais, pronto, houve outra vencedora, não é? Do Song of Achilles, que também é traduzido. O Canto de Aquiles, da Madeline Miller. E então foi um escândalo e a editora diz que foi um erro de impressão, mas olha, mais uma história uma grande falha. Exatamente, e depois lá tiraram os que sobravam do mercado, lá tiraram para corrigir então esta mentira, vá. Esta Ann Patchett teve vários prémios e vários livros. Ela nasceu em Los Angeles e ela é engraçado estas curiosidades, eu adoro descobrir. Ela é filha do polícia que prendeu o Charles Manson, que era a família Manson, que foram acusados de vários assassinatos, e também prendeu o pai dela, o Sirhan Sirhan, que foi quem matou o irmão mais novo do presidente Kennedy, o senador Robert Kennedy. E pronto, e depois a mãe dela era uma enfermeira que se tornou escritora. Agora vamos para uma série muito especial. Há uns anos, e a Sara e eu conhecemos há uns anos, há poucos anos até fui ter contigo à nossa Rávida, que ambas somos apaixonadas, e a Sara estava a ler um livro que disse, eu adoro, mas esse não é o primeiro da série, tu começaste que era o número 4. Eu não queria acreditar. Lá está, este foi outro livro que eu fui buscar à biblioteca da minha avó, que estava a viver em Portugal na altura, e eu tirei o livro, era o Pearl Sister, que eu acho que é o número 4. É o número 4 também. A série das 7 irmãs. E eu achei, olha, título ótimo, gosto imenso da capa, li a contracapa, achei que giro o livro, isto é um pai que morre e ela recebe uma carta do pai e vai à descoberta dos familiares dela, anos e anos. Porque ela é adotada. Exatamente, ela é adotada e eu pensei que giro, história interessantíssima. E fui para a praia, fomos ter uma com a outra. E eu estava a ler, tu dizia, que giro, estás a ler os Seven Sisters. E eu, não, eu estou a ler o Pearl Sister. E tu disseste, sim, mas estás a ler os Seven Sisters, são 7. E eu, como assim são 7? Tão bom. E tu disseste, são 7 livros. E eu, como assim são 7 livros? Eu tenho este e tenho mais 6 para ler. Foi a melhor notícia que me deste, acho eu. Foi tão bom. E não foi grave teres começado não foi, mas eu recomendo melhor, que leiam do primeiro até ao último. E depois foi escrito o último, que é o oitavo. Que é o oitavo, que é sobre o pai. Tu já falaste nestes livros algumas vezes aqui no teu podcast. Explicas muito bem a premissa explica tu, porque eu não tenho jeito para explicar. Só falo mais do que tu. Mas, então lá, vá. Então vá. Dá-me a conhecer esta série maravilhosa. Vou tentar explicar. A história é sobre 7 irmãs, cujo pai são 7 irmãs adotivas e o pai morre no início da história. Tu começas a ler a história e sabes logo que o pai morre e que deixa uma pista, uma carta, como é que se diz? Orientações do GPS também. Exatamente. Assim. E da origem de cada uma. Da origem de cada uma. E se a filha quer ir à procura da sua origem, vai, não tem que ir, mas vai. Claro que vão todas e cada livro é a história de cada uma. E é giro porque tu tens o tempo
tempo presente em que estás a ler o que está a acontecer a ela no tempo presente, e depois volta para trás porque ela vai aos ancestors, como é que se diz? Aos antepassados, e vai saber toda a história dela até chegar ao tempo presente, não é? E depois é triste isto porque o último livro, que é A Missing Sister, porque há uma irmã que está desaparecida, e o último livro é sobre essa Missing Sister. Ainda não li. Pronto. E não vou dizer o que é que acontece. E depois, infelizmente, a autora Lucinda Riley morre passado uma semana deste último livro ser publicado. Não, 3 semanas antes. Foi 3 semanas antes? Sim. Eu achei que ela tinha... Enfim, não, conseguiu ver publicado, foi ótimo. Okay. Também fiquei aliviada com essa notícia, também fiquei tristíssima com a morte dela. E eu acho que é extraordinário porque o filho dela também é autor, e acho que ela planeou com o filho dela, ela deixou mapeado mais ou menos a história do pai, porque tu ficas a pensar, mas porquê que um homem vai adotar 7 filhas e não tem mulher? E onde é que está a mãe neste cenário todo? Uma coisa um bocado estranha. E isso é um bocadinho vago nas histórias. E no último livro, que se chama Atlas, que é a história do Pa Salt, é absoluto. Tu ainda não leste? Não, e tu disseste, porque eu estava com medo, como era o filho a escrever, estava com medo que não fosse tão bom. É fabuloso. É fabuloso. Que bom! E há aqui tu duas coisas. Tu descobres tudo, aí tu percebes tudo. As pontas todas no lenço. Que bom. Há 2 coisas giras sobre esta coleção. Primeiro é o que a Sara estava a dizer, e te explicaste muito bem, vês? Que é, quando nós estamos no presente a acompanhar, tanto cada livro, cada irmã, estamos a acompanhar o presente e estamos presos. Porque são livros grandes, mas lê-se bem, tem ritmo. E depois, quando vai para o passado, não é? Vamos, de repente, uma é da Austrália, outra é do Brasil, outra é da Noruega, cada livro tem a sua viagem. Às vezes vamos acompanhar a avó ou até a bisavó, e eu penso, que chatice, tu... Sim, de repente paras e não, vai começar outra história, não quero nada, é um romance entre o romance, e de repente ficas presa no passado, e quando voltas ao presente pensas, não, mas espera, eu quero... É tudo bom. Fantástico, é fantástico, muito giro. E a outra coisa gira são 7 livros, aliás 8, se agora o 8º, que é a história do pai. E é subjetivo porque cada irmã são todas. São todas diferentes. Todas super. Uma é todas muito shanty da natureza, outra é uma top model, outra é uma pintora. Enfim, são todas diferentes, sítios diferentes, histórias diferentes. Pronto. E realmente é subjetivo, porque podes gostar mais de uma do que de outra. Da mesma maneira que a Sara estava a começar pelo livro 4, uma amiga minha aconteceu isso com o 6º. E ficou o favorito dela, eu acho que é por ser o primeiro amor. E, qual é que é o 6º? Eu fiz tradução livre. Isto porquê? Porque quem lê em inglês tem tudo, quem lê em português, a Editorial Presença está a trazer os livros, já saiu o primeiro, vai em breve sair o segundo, e depois, se tudo correr bem, comprem, que é para continuarem a trazer. Mas então é As 7 Irmãs, é o primeiro, a Irmã Tempestade, é tradução livre, a Irmã Sombra, Perla, Lua, Sol, a Irmã Desaparecida e a história do Pa Salt. Portanto, tu começaste com a Perla, e a minha começou com o Sol, The Sun Sister. Sim. Porque é que aqui é melhor, dá para serem independentes, mas há um livro que dá um bocadinho um spoiler do anterior, portanto é melhor fazerem. É melhor, recomendo que leiam de seguida. E uma história gira, como uma amiga minha não adorou o 4, porque é a irmã mais. Que eu adorei. Exatamente, ela disse: Maria, não leias, esse não leias, passa à frente, porque era a irmã mais hippie, mais natureza, mais vivia com os animais, e a Sara disse: é o meu favorito. E eu adorei também, portanto, realmente é melhor, pronto, é subjetivo. Sim. As 7 Irmãs, da Lucinda Riley. Ela nasceu na Irlanda do Norte, aos 5 anos mudou-se para a Inglaterra, fez balé, e foi atriz ainda em criança, depois queria seguir isso profissionalmente, e foi o pai que lhe passou a paixão pelas histórias. Ele viajava imenso e quando chegava a casa contava-lhe histórias com personagens e tudo. E depois, quando o pai morreu, ela encontrou essas histórias escritas e guardadas numa gaveta, no máximo. Depois queria seguir balé à série, teatro, aos 14 anos, magoou-se no joelho, não pôde seguir o balé, então seguiu como atriz e chegou a ser atriz profissional, e depois casou cedo e apanhou um vírus raro e chato, então teve meses de cama. E então tinha uma história na cabeça há imenso tempo e resolveu, para passar o tempo, escrever essa história à mão. 600 páginas depois, deu a uma amiga, que deu ao pai, que era escritor, que passou ao seu agente, e pouco tempo depois ela tinha um contrato para 3 livros. Como as coisas acontecem. Máximo. Estava à espera de bebê, que é tal, este filho, o Harry, que a ajudou agora, escreveu com ela livros para crianças, também existem, e agora este último livro que também escreveu com ela. Depois, mais tarde, separou-se, teve outro marido com quem teve 5 filhos, em 9 anos. Portanto, parou de escrever, escrevia quando não estavam na cama, mas fez assim uma... Um bocadinho difícil de escrever com tanta criança. Exatamente. Aliás, acho que era 4 filhos e depois o primeiro era o 5º. Bem, e então abrandou com a escrita, mas continuou a escrever enquanto eles dormiam, e depois houve uma noite estrelada, que ela estava a olhar para o céu, e teve a ideia das 7 irmãs, porque são baseadas nas 7 Pleiades, que são mitos à volta disso. E não sabia. Máximo, Lucinda Riley, com as 7 irmãs. Fica aqui também a recomendação.
Agora vais-me fazer perguntas difíceis. Claro. Sara Pérez. Tão querida. Escolhe um. The Witches, das Bruxas, do Roald Dahl. Visto do Céu, da Alice Sebold. State of Wonder, Anne Patchett. E As Sete Irmãs, da Lucinda Riley. Ai, não sei. Só porque li mais recentemente, eu acho que o Atlas. Ok. É o último livro das Sete Irmãs. Eu acho que... O oitavo, na verdade. Eu acho que li o Atlas já... Quando saiu? Quando é que foi? Há um ano? Há um ano, pelo menos. Pronto. Foi o que, do montinho que está aqui, foi o que li mais recentemente e por isso eu acho que é por causa disso, porque adorei estes livros todos. É difícil escolher um, mas olha. Que maravilha! Agora, obviamente, tenho imensos para te recomendar, também porque te conheço há muitos anos e também como leitora. A Sara e eu sempre trocámos livros. Aliás, eu lembro de uma história que tem, não sei, não vamos fazer contas, que eu dormi em casa da Sara, éramos miúdas, e vimos o The Notebook, o filme. Ah, sim. Que ficámos Eu tinha apaixonadas, lido o claro. livro. Exatamente, era o livro do Nicholas Sparks. E tu deste-me. É, eu já... os Guilty Pleasures, que não falámos. Os Lá Guilty está, Pleasures, o Nicholas Guilty Pleasures. Sparks, assim. Sim, mas já se viu que o teu género favorito é romance, Sim, claro. sim. E emprestaste-me a continuação. Há muitas pessoas que não sabem isto. E sempre que se fala no The Notebook, que eu não me Verdade. lembro como é que se diz em português, mas é... Ai, também não sei. Mas pronto, eu as pessoas li. conhecem o The Notebook. Quem gosta de romance, eu digo feminino, vá. E havia uma continuação, e eu por acaso nem li muitos livros do Nicholas Sparks, até porque irritava-me porque os filmes que dava na televisão com o Kevin Costner e que nós vimos, depois Exatamente. acabavam sempre a morrer os protagonistas, eu ficava furiosa. Portanto, desenhei-me com o Nicholas Sparks. Mas neste livro não morre ninguém, que é a continuação do Notebook, que é a geração abaixo, os filhos deste casal maravilhoso. Sim. E em inglês é The Wedding, que tu emprestaste no livro. Sim. E a tradução, existe tradução, mas eu esqueci-me de ir ver, mas vejam no Google, porque Mas não não é o deve ser casamento. Não é o sim. casamento. Estou sempre a recomendar, mas olha, pesquisem, porque tenho a mania, até digo isso da Liane Moriarty, que também já falámos sobre ela, que tem a mania que sou perspicaz e que adivinho os finais, e este livro é surpreendente. É, máximo, é fabuloso. E eu que me esqueço de imensas histórias, também já falámos sobre isso. Este livro eu lembro-me, é como o Visto do Céu, eu lembro-me e li há, não sei, Que 20 giro. anos. Sim, ficou. Ficou. Então agora são as minhas recomendações. Lá está, Liane Moriarty, o último que ela escreveu e está traduzido é o Apples Never Fall, do Quem Sai aos Seus. Porque é que eu te recomendo? Para já, eu adoro a Liane Moriarty, já te falei de certeza, Já. não é? Do Segredo do Meu Marido e o Pequenas Grandes Mentiras. Já falaste, Sobretudo. eu teimosa, ainda não li. Então pronto, tens que ler. Este não é o meu favorito dela, mas eu acho também que o fenómeno Primeiro Amor, que para mim é o Pequenas Grandes Mentiras, que é uma série, e o Segredo do Meu Marido. Porque é muito Liane Moriarty. Quando estás a ler, e quem já conhece a autora, é a voz dela, a estrutura que ela usa nos livros é muito familiar. Porque é que eu achei graça a este para ti? Porque mete ténis, os protagonistas. Ah, boa. É uma família que a premissa é um pai e mãe, filhos já adultos, e a mãe desaparece. E de repente, família que parece perfeita, e, não é? Todos têm uma escola de ténis, todos jogam ténis, claro que que lembrei giro, de ti. boa. E ela desaparece e depois, como sempre, a Liane Moriarty vais para trás para perceber o que é que terá acontecido até o dia em que ela desaparece. Porque é que ela desapareceu? Ai, que bom. É, portanto, recomendo-te, como tu preferes em inglês, Apples Never Fall. Quem Sai aos Seus, da Bom Liane título. Moriarty. Hã? Bom título. Bom título. Depois, também te recomendo, e já aqui falei, porque este sim ganhou o Orange Prize, The Song of Achilles, o Canto de Aquiles, da Madeleine Miller. Eu acho que tenho esse livro em casa, mas Olha, nunca li. Também tinha aqui para te recomendar. Outro que não está em Portugal, mas eu já fiz, já enviei para editoras a te tragam, porque é uma autora que está traduzida, e eu adorei este livro e recomendo. Que, pronto, e aqui com a Sara, filha de mãe inglesa, lê em inglês também, mas é In a Thousand Different Ways, de Cecilia Ahern. Eu acho que te cheguei a falar nisto. Ai, que giro. Porque é uma rapariga, uma criança. A Cecilia Ahern conheço. É, porque eu acho que é aquela que até deu em filme do P.S. I Love You. Ah, pronto, e lemos esse, sim. Pronto. Sim, sim. Eu acho que E- até te emprestei esse também, ou foste tu, já nem me lembro. Não, esse eu não tinha Não lido. leste, não. mas já leste. Eu conheço a história por causa do filme. Ah, ok. Ah, então tens que ler o livro. Pois, que é sempre melhor, claro. Porque o filme não é. O filme é giro, mas. Mas eu tenho um mas fraquinho, esquece, como é que ele tens se que chama ler o o livro. protagonista? Eu tenho um fraquinho pelo ator. É aquele. É um escocês, não é? É, com olhos verdes. É. Boca torta. Não me lembro o nome dele. Pronto, depois ponho. Estou com uma branca. Eu peço desculpa, depois Sim. eu ponho no descritivo do podcast, só pela curiosidade. Pronto. In a Thousand Different Ways é uma criança que vê as cores à volta das pessoas. Portanto, A aura. A aura, exatamente. Então imagina, e além que quando criança já não percebe que é só ela. Isto é difícil, não é uma blessing, não é? Isto é um problema que ela tem. E o problema é porque dificulta-lhe a vida. Então porque é que aquela senhora está a sorrir se a luz dela, se a cor à volta dela é Que azul? horror. Sim. Mas depois ela obviamente cresce e aprende a lidar com isso, mas é tão... E não conta a ninguém. Não conta, explica. acaba, porque ela primeiro faz gafos, não é? Porque ela diz, Ok. aquela senhora está cheia de... E é muito giro porque revela no fundo um bocadinho sobre aquilo que nós escondemos, não é? Se calhar tu escondes Segredo, a tristeza sim. atrás A do alma da sorriso. pessoa, sim. Exatamente. Portanto, para o bom e para o mau, isto é bom e é mau.
Mas é uma ideia tão gira e tão original, gostei tanto deste livro que giro. enviei literalmente para editoras a dizer: tragam para Portugal. Ok, então não está traduzido. Não, ainda não, mas para as pessoas que não leem inglês, mas pronto, mas fica aqui. Como é que se chama? In a Thousand Different Ways. Ok. Vou também pôr aqui no descritivo do podcast. E então, ainda há pouco disse, estavas com o livro na tua carteira quando chegaste, estás sempre com o livro atrás. Como eu falei com o teu irmão para sacar informação sobre ti. Foi ele que me deu este. Foi exatamente, ele disse: ela agora está a ler a biografia do David Niven, que é um ator. Sim. E o teu irmão disse uma coisa que eu achei graça, que ele disse: a minha mãe sempre, eu nunca achei graça a biografias. E a minha mãe sempre disse que vais ver que com a idade vais começar a achar graça a biografias. É verdade. E ele concordou, tu estás a concordar, e eu também concordo. Sim. E eu disse: que engraçado, ainda há pouco tempo li uma biografia e eu realmente nunca fui muito de biografias. Portanto, se calhar tem a ver com a idade. Estás a ficar velhinhas. Estás a ficar velhinhas. Não, maduras. Não, gosto. E Melhor. então, e comentei com o teu irmão: olha, acabei de ler uma biografia que adorei. Eu acho que ele não ligou nenhuma, porque não sei se será o género dele. Mas depois pensei: claro, eu ia-te oferecer outro. Mas depois pensei: não, eu vou, mas é oferecer a biografia da Viola Davis. Ai, tu disseste que estavas a ler e que te passaste a ler e está Finding que Me, giro. é como se chama. Também não tem Ai, que tradução, bom, peço obrigada, desculpa. adoro. Não. Mas pronto, é o Finding Me da Espetáculo. Viola Davis, é a atriz norte-americana. Aliás, houve um convidado há pouco tempo, o Vítor Brito, um ator brasileiro que veio aqui ao podcast, que escolheu este como um dos livros para a conversa. Espetacular, deve Pronto. ser o máximo. Em brasileiro está traduzido. Obrigada. Obrigada, eu gostei muito. Eu também. Não gostou assim tanto. Vês? Não mordi. Só estava nervosa. Obrigada, queres dar um vivo para a semana a mais.